Olá, amigas e amigos, aqui quem fala é Maxi Ritio, estamos na Ritio Violões e hoje tem um convidado especial aqui que é o Luiz Carlos Barbieri. A gente está dando início a uma série de eventos que a gente pretende fazer aqui no espaço e esse primeiro evento não poderia ser diferente, vai ser agora dia 16, sexta-feira, 16 de fevereiro, aniversário do Luiz Carlos Barbieri. Ele vai fazer 61 anos. E a gente vai fazer uma homenagem aqui nesse sarau, porque Barbieri, além de ter sido meu professor, também foi professor do Sérgio, que trabalha aqui também na Ritio Violões, e a gente está muito feliz em receber a sua visita. Amanhã a gente vai fazer então o sarau, junto com o violonista Vicente Pascoal e também com minha participação. E fala um pouquinho, Barbieri, um pouco assim desse momento da sua carreira, você fazendo aniversário, essa comemoração que a gente vai fazer aqui, essa homenagem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente que eu vi toda a tua trajetória, né? Até aqui, e aqui você tem uma outra trajetória que vem, que eu acho que vai ser super legal. O fato de você estar montando a sua escola, a sua loja, e uma loja que não é uma loja só para vender corda, etc, né? Esse viés que você pegou, né, de ter os violões de luthier, não são só violões novos, né? Que foi uma coisa que havia acontecido na Luthier Companhia, né? Sim, do Jó Nunes. Do Jó Nunes, e isso aí era um ponto de encontro, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que fazia falta aqui no Rio, né? E acho que, então por isso que eu falei, acompanhei toda a sua trajetória até aqui, né? Desde você se preparar para entrar para a faculdade, fazer a faculdade, fez o mestrado, depois a gente passou a trabalhar juntos no projeto da VRI Social. Na Rádio MEC também. Na Rádio MEC fizemos aquele o primeiro programa que foi o violão, as origens do violão carioca, né? Depois saíram várias séries com esse nome, as origens do violão paulistano, Rio Grande do Sul. Então isso, eu fico super feliz de estar aqui por isso, participar e estar participando ainda até hoje. Na verdade, essa história da comemoração do dia do meu aniversário começou meio que no tropeço, porque eu nunca comemorei nenhuma data festiva minha, de nada, né? Eu tinha pensado com 20 anos, né, em fazer meus 20 anos de carreira, passou batido, 30 anos também ficou meio que assim ficou esquecido mesmo. Aí quando eu fiz 40 anos de carreira eu falei, vou comemorar esse negócio. Né? Eu acho que o fato da finitude, né, de você começar a ver que tem um momento que a coisa acaba, eu falei, vou comemorar antes que acabe isso. Aí comemorei os 40 anos, que foi em novembro de 2022. Só que em 2023 eu fiz 60 anos, eu falei, também gostei da brincadeira, né, da comemoração, porque assim, reunir os amigos, tocar, né? Sim. E aí quando eu fiz 60 anos eu não coloquei ninguém na comemoração para tocar, porque a coisa estava meio enrolado em termos de organizar e tudo. Fiz no Museu Vila Lobos, foi legal, teve um vinhozinho depois. Bom, você quando me falou desse concerto, eu falei, por que a gente... vou fazer em fevereiro. Eu falei, poxa, a gente podia fazer... Sim. Tem as tacinhas, né, que sobraram as tacinhas personalizadas com o meu nome, né? Resolvi jogar confete em mim mesmo, né? E aí, aí quando você falou, eu falei, vamos fazer sexta-feira, é o dia do meu aniversário exatamente. Então juntamos o sarau que você tinha proposto com o meu aniversário. E eu gostei muito, já estou planejando o do ano que vem. Eu só tenho que estar vivo até lá, fazer os 62. Mas com certeza. E faz essa convergência realmente de ideias, né? Porque essas suas comemorações, eu sempre vi o Barbieri dentro do cenário violonístico como uma pessoa que congrega, né? Que faz as pessoas se encontrarem, seja na Mostra Fred Schneider, no Café Concerto lá em Bento Ribeiro, enfim, no projeto social da VRI Social. Então eu sempre vi a atuação do Barbieri não só tratando do seu trabalho artístico, que é muito importante, né, mas também essa coisa de congregar. E de certa forma a Ritio Violões teve essa ideia também. Olha, na verdade não é de certa forma, essa foi a principal ideia do espaço. Foi poder juntar as pessoas, ter eventos, aqui ter pessoas tendo uma formação musical, né, e assim, formar público, se reunirem. A gente fomenta aqui uma possibilidade de encontro que de repente num desse sofá aqui você
tá trocando ideia com alguém, surgiu um trabalho de surgir nesse ambiente, né? Que inclusive na pandemia sentimos mais falta ainda, porque foi tudo por virtual, e aqui a gente tem espaço físico com a ideia de congregar pessoas, e a comemoração do teu aniversário aqui faz ainda mais sentido por ter esse ideal também, né? A gente vai vir com o Vicente, comigo e os convidados todos. A gente vai ter uma parte do sarau que a gente vai tocar, isso não sei se o Barbieri já está de acordo, mas eu vou adiantando. Mas a gente vai abrir para todos que quiserem tocar o violão, né? E a gente tem vários violões aqui, né? De luthier e também tem de fábrica, né? De marca, que as pessoas podem aqui experimentar o instrumento, participar tocando também. E o que você tem de expectativa para amanhã com o evento, as pessoas que virão? Então, eu acho legal essa ideia de você confraternizar, né? No caso, aqui, como você estava falando, o fato de ter esse monte de violões, assim, de luthiers diferentes, e violões assim, que você fala assim, esse violão aqui é novinho, né? Olha, eu tô olhando para um aqui, de 2017. E eu sei que atrás de mim tem um que foi feito agora, se bobear tá 2024. Sim. Então, assim, e junta que violonista de vários lugares, sim, do país. E junta que violonista é uma categoria à parte, né? Uhum. É capaz do cara entrar aqui na loja de manhã, ficar tocando violão o dia inteiro e ficar comentando, e no dia seguinte voltar para comparar de novo e achar tudo diferente. Sim. E isso é legal, porque você faz essa troca, né, de experiência. Às vezes você toca e eu fico, caramba, esse violão tem uma projeção legal, caramba, eu tocando não dava nada por ele, não é? O violão que se dá bem na sua mão não se dá bem na minha. Sim. Quer dizer, o fato de você juntar aqui, só nisso, você está fazendo um cursinho, uma especialização em várias coisas. Fora a questão de tocar. Você sabe que isso me lembra muito a Verri, quando ela começou, tinha um sarau, não é? Um deles era na Rua da Constituição, que era sensacional, ficava num café, e não tinha assim um concerto. Amanhã nós temos aqui um concerto, eu vou tocar, você vai tocar, Vicente, né? Outras pessoas que quiserem tocar, vão tocar, tudo. Eu não sei, depois de tomar o champanhe, como é que vai ser. Eu, por exemplo, não funciona. Mas assim, lá não tinha isso, você ia lá e tocava. E assim, a grande coisa que eu acho que isso tinha na Verrio é que todo mundo se juntava, mesmo aquela pessoa que não tocasse, entendeu? Ela ia sentar ali para conversar, para ver, adorei essa parte, eu sempre quis tocar essa música, eu tenho a partitura, toma. Poxa, eu que sempre ouvi falar do Nicolas e nunca conversei com ele, entendeu? Então assim, estava ali tocando. E estava ali tocando, e eu cansei de ver o Nicolas chegar e falar assim, gente, ó, não leva mal não, mas essa música daqui, eu acabei de fazer essa transcrição, né, ontem, coisas do Nicolas, ele vai lá e toca, entendeu? E assim, era um bom lugar. Eu, por exemplo, cansava de fazer isso. Sabe aquela música que eu nunca tinha tocado em público? Eu levava pra lá, entendeu? Pra tocar a primeira vez. Então era uma troca muito legal. E era um nome exatamente, Sarau da Verrio, que tem esse nome até hoje, com um formato um pouco diferente. Mas esse sarau que você está falando, ainda mais nesse local, com esses violões, cara, isso é sensacional. E o grande barato é esse, é você ter essa troca, né? É aí que se cresce, né? Você falando do Sarau da Verrio, foi o meu primeiro contato com a comunidade violonística daqui do Rio, que eu adolescente eu fui para Natal e depois eu retornei, né? E quando eu cheguei no Rio, já estava fazendo, estava me preparando para o vestibular, inclusive foi você que me preparou para o THE, e o primeiro contato que eu tive foi justamente o Sarau da Verrio, e eu vi tanta gente ali naquele sarau, tanto de artistas já assim, consagrados no meio e tal, como também de amadores, né, pessoas que faziam também a Verrio acontecer, etc. Foi uma porta de entrada, inclusive para eu chegar a ter contato contigo. E foi aí que começou a direcionar, né, a minha trajetória também no violão, mas de forma profissional, porque até então eu tinha dúvida se eu ia conseguir seguir profissionalmente no violão ou não, né? Então, assim, esses ambientes, esse tipo de oportunidade, de evento que a gente vai fazer amanhã, eu acho que é bem importante para
para a nossa comunidade violonística. Eu acho fundamental, porque, por exemplo, o Sarau da Verri, voltando um pouquinho para ele, e eu me incluo nessa categoria que eu vou falar, de pessoas que estão vivendo no Rio de Janeiro, mas que não se encontram muito. Eu encontrava muito raramente com o Nicolas, a Maria eu via de vez em quando, a gente se encontrava num concerto, né? E o fato de ter toda a Verri para organizar, já juntou mais a gente. Mas no Sarau era aquele momento quase que obrigatório, que eles tomavam café, lá nesse café tinha chopp também, então tomava o café, tomava o chopp e batia um papo maior. Dali nasceu muita ideia e assim, aproximou pelo simples fato da aproximação física. Essas pessoas estavam no mesmo local, nem sempre, todo mês estavam todas elas juntas, mas exatamente essa troca. Num mês eu encontrava a Maria, encontrava o Nicolas, e no outro eu encontrava o Duda, encontrava o Cleiton, encontrava o Pedro Assoli, e assim, a gente ia se encontrando, né? Que é uma coisa que é importante, porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje, nessa vida, cada um vive a sua vida, né? E fica difícil, né? Não é nada nem pessoal, é uma coisa que você está tentando levar à frente, né? Bom, agora eu gostaria de direcionar o nosso papo um pouquinho mais para a sua carreira artística, comentar um pouco sobre o que você tem produzido de fonograma, né? Ou seja, de disco, que está aí disponível para as pessoas poderem apreciar o seu trabalho, e também dos projetos que você vem fazendo e que nesse ano tem a Mostra Fred Schneider novamente. A Mostra Fred Schneider ficou ininterrupta até a pandemia, não foi isso? E depois voltou e mantém anualmente todo o evento acontecendo e bienal, né, o concurso. Poderia falar um pouco mais sobre sua carreira e já emendando um pouco aí na Mostra Fred Schneider? Então, minha carreira, eu considero o começo dela o concurso que eu fiz em Vitória, no Espírito Santo. Foi em novembro, iníciozinho de novembro de 1982, eu tinha 19 anos, nunca tinha tocado em público, né? Então, ali para mim foi marcante, quase traumatizante, porque pela primeira vez eu subi no palco para tocar Bar, Turina, Vila Lobos, Barrios, né? E foi uma coisa assim, eu tomei um susto, né? Hoje em dia, assim, meus alunos com 8 anos de idade já estão tocando em público. Eu coloco todo mundo guardado até programa de rádio ao vivo, que eu já fiquei preocupado com essa história. Uma vez eu estava com um grupo de alunos de violão do Cruzeiro, uma orquestrinha, eles não tocavam comigo, eles tocavam sozinhos. E aí, quando eu vi o entrevistador, era o Zé Zuca, né, falecido lá, fazia o Rádio Maluco. Ele vai, então, fala o seu nome e idade. Aí, Yasmin, 8 anos. Rafael, 8 anos. Fulano, 9 anos. Eu falei, só posso ser maluco, né? Porque... Mas eles tocavam muito bem. Um programa ao vivo. Ao vivo. Rede nacional, né? Da Rádio Média. A inocência salva, Barbieri. Mas você sabe que eles estavam preparados. Eu me lembro que teve um ensaio que são alunos que eu tenho contato até hoje, né? Hoje eles estão com 20, 21 anos, né? Sim. E Gabriel fazia parte? Gabriel, dessa orquestra, não, ele entrou depois. Gabriel é um aluno aqui da Ritmo Violões, que foi aluno do Barbieri no Colégio Cruzeiro, e agora recentemente, essas semanas aí que passaram, tivemos notícia que ele entrou para a Unirio, né? Para a MPB. Por isso que eu perguntei do Gabriel, então, só porque as pessoas... Mas eu me lembro que eu fazia os ensaios, aí eu me arrastava pelo chão e sacudia a cadeira e eles se acabavam de rir, entendeu? Eu falei, olha, no dia pode passar uma pessoa na sua frente, é rádio, não é televisão. Mas era transmitido ao vivo, mas tinha público, né? Então a gente sempre tentei fazer com que eles curtissem o fato de tocar, nunca aquela coisa que de um certo modo a gente acaba ficando mais velho e começa a ter, né? Bom, mas a minha carreira começou ali, por isso a comemoração dos 40 anos em 2022. E curioso que em 1984 eu estava entrando para o FRJ, o Sérgio Assad, com quem eu tinha estudado violão de 1980 até 1984, 85, ele falou, Barbieri, você está com esse programa todo, você vai entrar para a faculdade, provavelmente você vai mudar muita coisa. Eu tinha um programa grande, grava isso. Aí eu peguei
e fui para casa do meu ex-professor, o Ari Domingues, lá na Praça Seca. Ele tinha uma casinha, né, perto da casa dele, era uma garagem que ele transformou num estúdio. E passamos 3 dias ali, eu ia para lá, num gravador de rolo, eu gravava. Bom, aí ele me deu uma fita cassete, eu escutei e falei, Jesus amado, eu toco muito mal, isso está muito ruim. E botei numa gaveta. Natural, né? Me lembra uma história do Jodacil isso. Mas é bem natural isso, né? Da gente gravar, achar que... não se reconhece. E depois você se distancia, né, temporalmente, e aí você começa a ver os pontos positivos, né? A gente cria essa lupa. Com certeza, lupa, e também né? uma lupa para que não são problemas, são as imperfeições humanas. A gente cria uma lupa e a gente desconsidera uma grande parte de qualidade ali. Olha, quando está próximo. Criando um atalho sobre isso, eu acho que é o seguinte, quando você toca num concerto ou numa gravação, aquilo que você quase errou, ou que você não fez exatamente o que você tinha planejado, mas que saiu bom, né, te deixa uma impressão, uma sensação. Então quando acaba uma gravação ou acaba um concerto, você tem a sensação sua de momentos que quase deram errado, mas olha só, quase. Então, não deu errado, saiu direito. Só que a sua sensação é aquela de não gostei, eu queria ter sido perfeito e maravilhoso. Não é? Então, quando você se afasta a um ponto de você esquecer como é que toca a música, ou não nem se reconhecer, que era o meu caso nessa gravação, você simplesmente vai escutar o que está ali. Né? Então, no meu caso, essa fita ficou guardada, fita cassete, durante uns 15 anos, até um dia que o Rafael Carneiro, lá da Sarau Brasil, que foi meu aluno também, eu falei de tropeço sobre isso, aí ele falou assim, poxa, a gente tem que passar isso por um CD, porque você vai perder essa fita. Ele passou. Quando eu escutei, eu adorei. Falei, caramba, isso ficou muito bom. 15 anos depois eu decidi que esse seria meu primeiro disco. Né? E aí preparei... Depois você tem uma ideia de quais discos? Vamos pegar assim, porque a sua cronologia ela tá igual Guerra nas Estrelas, né? Eu começo no episódio 4, então... O 1984 foi meu penúltimo lançamento, tanto que a brincadeira dos 40 anos de carreira é que eu lancei meu primeiro e último CD, mas não que esse primeiro tenha sido o último. Eu lancei o primeiro e o último, né? Faltou um artigozinho aí que faz muita diferença. Que foi o de guitarra, né? Que é de compositores de língua alemã. Então, assim, esse para mim é o marco, né? Ele foi lançado em 2022, tendo sido gravado em 1984. Dali, aí eu tive os trabalhos com o Duo, foram 3 CDs na sequência, 1995, 96 e 2000, que nós gravamos os CDs do Duo. E o Fred faleceu, infelizmente. Em 2002 eu fiz o que teria sido meu primeiro solo, que pulou para o número 2, né? Só de músicas minhas e do Fred. E em 2006 eu gravei o Sinal dos Tempos, que era para ser violão urbano. Porque o Marco Pereira tem uma música samba urbano que eu gravei nesse... Mas eu descobri que o Hélio Delmiro tem um CD chamado Violão Urbano. E aí eu mudei Sinal dos Tempos, né? Que é uma música que eu adoro, do Garoto. E então esse CD tem o Garoto, tem o Marco Pereira, tem Edino Krieger, eu e Fred para variar. Né? Então, ao total são quantos? 11 CDs. 11 discos, todos disponíveis nas plataformas digitais, para você ouvir. Acha tranquilo. São 4 CDs do Duo, né? 3 gravados em estúdio, um póstumo com concertos extraídos de concerto ao vivo, que é um CD que tem Bach e Mozart. Então, foi aí que me veio a ideia de fazer um CD solo de compositores de língua alemã. Né? E os CDs solo são o 1984. Além de estar comemorando as datas que vão se concretizando, né? 50, 40 anos de carreira, 60 anos foi ano passado, agora 61, então você também tem essa coisa da nostalgia do que você já fez na sua carreira como um gancho para o atual. Seria isso mais ou menos com o que você está falando dos compositores alemães? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa dos compositores alemães, eu tinha começado a estudar alemão.
tem coisas que elas convergem na minha vida, entendeu? E o engraçado é que essa conversão, na hora que eles se encontram, dá um atropelamento, um choque, uma batida, eu não sei o que acontece, mas causa um efeito. Eu tinha começado a estudar alemão e eu tinha acabado de remasterizar e preparar esse trabalho de música, de CD do Duo, né? Inclusive, tem um outro CD do Duo para sair totalmente inédito, de concerto de fita cassete, né? E que vai ter Telemann, uma sonata do Bach, as valsas poéticas do Granados, aí tem Velasco, Marcos Lopes, Manuel Henriques, Nicolás Pérez. Muito bacana. Tudo aproveitando peça falar inédita. do Mas não, mas só deixa eu te contar só esse esbarrão aí. Ah. Então eu comecei a estudar alemão. Tinha lançado o trabalho do Duo, né? Póstumo. Aí eu falei, caramba, né? Se você olhar para trás, os meus CDs e os do Duo, muita música brasileira, tudo música brasileira, hindu, música brasileira. Eu falei, próximo trabalho, te garanto que estão pensando assim, ele vai lançar um trabalho de música brasileira, né? Aí eu peguei esse viés dos compositores de língua alemã. Mas agora, por exemplo, estou voltando para a música brasileira, né? Isso me faz lembrar também do programa do Violões em Foco, que você fazia um panorama mundial do violão, né? Eu me lembro ali que teve violonistas que eu não conhecia e passei a conhecer no Violões em Foco, né? Que era em cada região que você apresentava no programa, aí tinha violonistas checos, húngaros, enfim, vários países e tal, e o que provavelmente também abriu muito esse repertório, né? Assim, que às vezes tem música desse disco de compositores alemães que eu não conhecia. Nem do compositor. Aí eu fico imaginando se o Violões em Foco, de certa forma, apresentou algumas obras. O Violões em Foco é um trabalho de pesquisa, né? Para fazer. Sim, o Violões em Foco, inicialmente, como era um projeto que não tinha assim, ele tinha um tempo de vida que eu não sabia se ele ia durar 1 ano, 2, 10 programas, 20. Então a minha ideia foi colocar ali o que não passava na programação normal da Rádio Mac. Quem passava ali? Turíbio, Brin, Williams, né? Outros violonistas e tudo, mas então assim, a primeira ideia, o primeiro lote de programas, né? Os quase 400 que eu gravei programa de 2008 a 2016, foram quase 400 programas. Então eu peguei assim, falando muito do violão brasileiro, duos, trios, quartetos, concerto para violão e orquestra, mas sempre apresentado por nomes que não transitavam ali pela Rádio Mac na programação normal. Tanto que demorou muitos anos, eu fui fazendo programa, eu tinha muito trabalho, muitos CDs em casa de violonistas que eu conhecia, de festivais que eu frequentava na Argentina, no Uruguai, sabe, em Valência, né, ou que eu conhecia, sei lá, em outros lugares que passavam aqui pelo Rio. Então eu fui colocando esses meus CDs. CDs assim, tiragem limitada mesmo, produção independente, então nem a Rádio Mac nunca, se quisesse, não ia nem descobrir isso. Então assim, eu fui passando essas séries. Como o programa começou a engrenar e realmente entrou na programação na grade, né, aí eu comecei a lançar mão dos grandes nomes também, mas sem esquecer desses nomes. E aí eu fiz séries, né? O violão na Europa, quer ver? Teve um programa que eu fiz que foram os professores universitários do Brasil. Sim. Entrevista, né? E um programa com cada programa, depois com cada professor universitário, né? Com quase todos, não vou dizer que eu fiz com todos. Muitas entrevistas por telefone. Depois eu fiz o Jovem Violão Brasileiro, até 30 anos. Sim. Então todo mundo mandava. Isso eu participei. Então, e o pessoal mandava e tinha lá o momento dele na Rádio Mac, os 15 minutos de fama, né? Os compositores. Tinha os dois, né, entrevistados, assim, que me veio na cabeça logo pensando nos compositores, foi Edino Krieger e Nicano Teixeira, juntos. Porque eles estavam comemorando 80 anos. Aquele programa foi sensacional, porque quando acabou a entrevista, eu estava também muito novo nessa história, o técnico falou assim, beleza, tem 1h20, tem 1h05 de fala, o programa tem que ter no máximo 55 minutos, que horas entra a música, né? Fiz 2 programas. Mas quer ver, tem um programa que tem tudo a ver com a tua loja, que é o programa A Voz do Luthier.
Ah, é verdade. Que era cada luthier que escolhia um violonista que tinha tocado, que tocava com o seu instrumento e falava um pouco. Sérgio Abreu, né, fez uma pequena entrevista. Eu fiz um programa só com o Sérgio Abreu. Agora você puxou na memória que eu nem me lembrava. Pois é, eu me lembro. A minha memória é pra isso. Não, é uma sim, maravilha. claro. Não, A sua nem pesquisa. claro, nem sempre claro não. Mas assim, porque você estava envolvido ali com a pesquisa para cada programa, etc. É, e eu tinha séries, né? Essas séries, violão na Europa, violão nisso, violão... Me lembro que uma vez o Thiago Regoto, a gente estava conversando, eu estava fazendo aquela série de origens, que você participou da primeira, que foi a origem do violão carioca, as origens do violão carioca. Sim. Então era um programa por mês, porque a gente não tinha condições, a gente não tinha música, a gente tinha que estudar as músicas e gravar. Então era um programa por mês e o Jorge Melo ia de âncora comigo, né? Ia me Aquelas orientando. gravações, algumas foram inéditas, né? Sim. Nunca tinha... A que você tocou eu gravei no meu CD, depois você também agora lançou um EP, né, com ela. Não tinha gravação daquela. Não tinha gravação. E aí foi nascendo o violão paulista, o violão carioca, o violão paulista, que foi o Gilson Antunes que fez o apoio, o violão no Rio Grande do Sul, que foi o Marcos Souza. Aí mais uma vez aquilo que a gente estava falando de congregar, né? De juntar pessoas. Eu não vejo assim nas suas iniciativas algo individual. É minha ideia. Sempre vem pessoas que vão junto ali e você traz junto, né? Aí você está falando do Gilson, aí tem Humberto Amorim também, né? Pesquisadores, Márcia Taborda, né? Pessoas que acabam também interagindo aí com os projetos, né? Então, o Jorge Melo. Então, o Violões em Foco ele acabou ganhando esse viés que nada mais é do que o que eu sempre pensei em fazer desde o início. Desde o início, é que esse primeiro, 1984, ele tem um repertório bastante tradicional, que foi aquilo que eu aprendia, que eu tocava. Mas já naquela época eu tinha uma coisa assim, todo mundo tocava suíte 1 para cello. Cara, aquilo me dava nervoso. O suíte 1 para laúde. Aí eu comecei a ver que a 2 não era muito tocada. Aí eu comecei a me animar. Me lembro uma vez o Turipo falou assim, vamos tocar os estudos do Sor. E eu tinha uma gravação do Brin tocando Larghetta e Allegro do Mozart. Eu falei, poxa, eu não podia trocar o Sor por isso? Ele, tá, vai. Eu sempre saía... O Marcos Lopes era meu colega de aula de violão com o Sérgio Assad. E aí ele Barbieri, eu fiz essa música, é legal. Olha, eu estreiei praticamente todas as músicas do Marcos Lopes, não é? E curioso, era uma música dedicada para mim, mas tinha uma música dedicada para o Carlos Augusto, quem estreava era música dedicada para o Zanon, aí quem tocava era... E eu fui tocando tudo, porque eu queria alguma coisa nova. Quando eu encontrei com o Fred Schneider, e ele tinha a mesma ideia que eu, de fazer um repertório que ele estava de saco cheio de tocar as mesmas coisas. Vê bem, eu acho que essas mesmas coisas têm que ser tocadas. Cada um, você chamar o cara que mexe com elétrica e o cara que mexe com hidráulica e falar assim, vamos trocar de função hoje? Você vai ligar o gás e vai sair água, entendeu? Então cada um na sua. A minha não é essa de tocar um repertório mais tradicional. Não que eu não toque. Sim. Mas... E eu encontrei o Fred com essa ideia. Então tudo, né? Tudo mas que a até gente... dentro do repertório tradicional vocês trabalhavam muito com arranjos também. Exatamente. Então assim, a gente se encontrou nesse momento e bateram essas ideias. Então nada mais natural que no Violões em Foco, na programação de concertos da mostra, no meu trabalho normal, seja assim, entendeu? Porque é como eu penso, é onde eu me sinto bem, né? Sim. Eu gostaria até assim, se a gente for fazer essa nossa conversa que tem tanto assunto, dariam vários vídeos aí de uma conversa muito vasta, mas eu gostaria muito que você, para finalizar um pouco dessa nesse nosso bate-papo aqui, fazer esse gancho do trabalho junto com o Fred Schneider, o que você aprendeu com ele, que foi uma pessoa fora de qualquer... eu não consigo olhar ali para aquele período que eu não vivi como violonista, mas ver uma figura tão singular quanto o Fred, né? E o que ele trouxe assim no duo, né? Que você levou para a sua carreira, como também e aí desembocar num evento que já é tradicional aqui no Rio de Janeiro, que é a Mostra Fred Schneider, para a gente finalizar nosso bate-papo. Então, o Fred, ele começou a se dedicar ao violão baiano, né?
nascido em 1959, ele começou a se dedicar ao violão aos 20 anos, mesmo, seriamente. Ele tocava violão de bossa nova e ele veio pro Rio fazer o THE. Isso foi uma referência para mim, porque quando eu fui estudar com você, eu sempre me questionava, já não passou o tempo, eu não deveria estar já incluído no mercado de trabalho do violão, assim, profissionalmente. E aí você me falou da história do Fred, falou, olha, a partir dessa idade ele começou a estudar a sério o instrumento e atuar. Ele veio para o Rio achando que ele ia tocar a Garota de Ipanema, ia passar no THE e ia começar a estudar cantoria, porque ele veio para estudar cantoria, os cursos que tinham acabado de ser criados, né? Ele chegou aqui e descobriu que o buraco, o subsolo era mais embaixo. E aí ele passou 2 anos se preparando com o Lula Pérez, no violão, se preparando nessa parte teórica, fez o vestibular, ingressou. E o Fred ele tem umas características muito interessantes. Além de ser uma pessoa extremamente inteligente, extremamente artística, ele tinha esse contato com as artes plásticas na Bahia, a mãe dele tinha uma galeria de arte e conhecia grandes artistas da pintura, das artes plásticas. Então essa coisa da arte vinha com ele, né? Fred escrevia muito bem, desenhava muito bem, né? Até eu descobri uma caricatura que ele fez minha, que eu queria que fosse capa de um CD e eu descobri outro dia. Passou já. No futuro eu vou arranjar um lugar para ficar essa caricatura. Então essa inteligência dele, né, moldou uma pessoa muito, mas muito, uma visão muito interessante da música. Logo que ele vem pra cá, ele começa a compor. Essa música que eu toquei, não, essa aqui é de 96, mas tem músicas dele de 85 que você não acredita, Fantasiando. A música, os Estudos Oblíquos. Eles são músicas assim, o cara tem 2 anos, 3 anos que tá estudando violão, entendeu? Já tem uma assinatura, né? É muito interessante. Mas isso, essa inteligência musical dele, na hora que a gente começou a fazer o duo em 87, isso daí eu fiquei de testemunha, de camarote. Era sensacional, tudo que era ideia que ele tinha, da maneira que ele via a música, a maneira que a gente tinha de ensaiar. Aí vem para outros lados. Essa visão empresarial, que eu digo, de como que a gente se promovia, né? De como que a gente devia fazer, como que era procurar. Isso, marketing, praticamente também. Eu fui chicoteado para aprender a sair da inércia. O interessante que você fala, que a gente está falando aqui dessa peculiaridade do Fred, é justamente porque quando a gente entra no meio violonístico, principalmente do violão clássico, a gente tem essas referências tradicionais, assim, muito bem estabelecidas, de que você precisa chegar naquele nível de execução, aquele repertório e tal, e faz tanta... a gente fica buscando aquela sonoridade do Segovia, enfim, a segurança do John Williams, etc. E às vezes a gente se prende muito no que é canônico, no que é tradicional. E aí o Fred, ele já vem com ideias novas, lógico, assim, composição dentro do violão clássico sempre existiu e tudo. Mas assim, é muito peculiar o Fred. Ele vem com ideias dele, isso que eu acho interessante. Não necessariamente essa música é nova. Se você falar assim, a música conceitual hoje em dia, né, a música contemporânea, né, a experimentação, cara, quanto tempo que o pessoal está experimentando? Então você vai chamar de novo. Qualquer música que você faça hoje ela é nova, ela pode não seguir uma linha. A minha música é toda um neo-romântico, o Fred também. Mas se você escuta a música do Fred, ela é inteligente. Ela tem o que dizer sem ficar se repetindo. E tem uma coisa que é interessante, como você falou, ele não tinha tantos anos de profissão, e que normalmente o violonista clássico, né, que está executando, ele passa a ter uma certa... consagrar a sua obra depois de um determinado tempo, né? Então, assim, o Fred, ele já põe a sua música dentro do repertório e não, calma aí, deixa eu defender o que é meu. Não esperou essa consagração de outras pessoas tocarem a sua obra para que ela tivesse essa difusão. Ele sempre foi muito ligado em querer divulgar a obra dele. Tanto que ele fez aquele contrato com a Columbia Music Company, da suíte número 1, para 2 violões, as edições na Goldberg, e
e outras coisas. A música dele estava sempre... Tanto que quando ele morreu, eu passei a mão em 2 caixas de arquivo de partituras, que eu sabia que estava tudo ali no computador, outras manuscritas, que ele queria, ele entregava. O Pedrasoli estreou algumas músicas dele, tem música dedicada a Zanon, então ele tentava fazer com que a música dele fosse tocada, né? Mas uma coisa que é interessante, dependente do valor que cada um vai aferir assim ao Fred como compositor, de porque crivo, né? Gosto ele não não estava se esperando, discute. e ele não estava esperando crivo de ninguém, isso Ele é tão fazia. legal. O Henrique Pinto uma vez falou isso pra gente. A gente tava lá e falou assim, o que eu gosto de vocês é que vocês não ficam esperando os outros falarem, ninguém falar nada. Vocês vão lá e fazem. Isso mesmo. Gostou, não gostou, porque a gente Sim. queria gostar, né? Nem sempre a gente gostava, mas independente disso tudo, o Fred em 2 décadas, do vou me preparar para o THE ao dia que ele morreu, ele colocou o nome dele entre os grandes compositores, violonistas e compositores da época dele. Uma coisa que eu acho que reforça bem isso foi que em 91 teve o primeiro concurso do ciclo de violões da ABB, em São Paulo. Tinha a categoria de concurso de violão e a categoria de concurso de composição. Você podia mandar 2 músicas. Eu mandei 2, Fred mandou 2, o Planeta Terra não, o Planeta Brasil mandou 2 músicas. Todo mundo mandou 2 músicas para lá. E me aprovaram uma música minha, foi 2 momentos, para 2 violões. Do Fred foi a Fantasia 521, para 2 violões, e Onde Andará Nicanor. Aprovaram as 2. Foi lá a primeira a semifinal, a gente tocou, papapá, foi muito bonito, tudo. Para a final passou a minha e passaram as 2 do Fred. O Pedrasoli tocando. O Pedrasoli estava fazendo lá o concurso de intérprete também. E a música do Fred tirou o primeiro lugar, né? Foi curioso que a minha tirou em segundo. Eu falei, caramba, isso está parecendo até corrida de Fórmula 1. Fizemos uma dobradinha, né? Vamos lá para São Paulo fazer a dobradinha. E assim, entre todos esses violonistas que tinham uma formação mais formal, que é redundante demais, né? Que tinham um estudo mais formal mais do instrumento, e outros que não, outros mais populares, e outros... Bom, Fred foi o primeiro colocado, sim, escolhido por uma banca, onde tinha o Henrique Pinto, que é uma coisa mais do que... dispensa qualquer comentário em termos de conhecimento. Então assim, o Fred, além de tudo... salientar que ele faleceu jovem ainda, 41 anos, né, se eu não me engano. O Fred morreu com 41 anos. E teve uma produção bem importante. Uma produção bem extensa, né? Metade da obra dele foi feita para violão solo, a outra metade para 2 violões, mas tem obra para um quarteto, para cordas e sopros, música coral, uma música só com letra dele também, e outras formações, trio de violões, né? Mas assim, é interessante só ressaltar a questão do Fred, porque o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo. Infelizmente, a memória é curta de todo mundo, né? Esse é um dos motivos da existência da mostra. Mas o Fred, além dessa formação dele, né, intuitiva, cansei de chegar na casa do Fred, ele com a grade do Concerto de Brandemburgo, escutando e me falando, olha só que, pô, a viola é mais bonita do que o tema, entendeu? E realmente... Isso tudo foi desenvolvendo nele um conceito de estudo em termos de organização estrutural e etc e tal, né? Fora a inteligência... Que pelo que você já me ensinou e já falou, me parece que era uma das maiores qualidades do Fred. Ele conseguiu organizar muito bem as coisas. As ideias, os planos de concertos, o marketing do duo. Tanto que vocês, né, até eu já ouvi tanto falar nisso, mas eu vou repetir aqui, vocês faziam concertos, eram semanalmente na Sala Cecília Meirelles? Não, ou era não. mensal? Era anual. Era anual? Mas tinham concertos, não eram mais frequentes os concertos? Não, na sala não, a gente tocava muito, a gente tinha uma atividade bem grande. Mas era anual. Na sala a partir de 88 até 95, eu sempre todo ouvi ano falar, a gente tocava lá. Assim, ia assistir o do Fred Schneider, Barbieri Schneider, falava que todos os concertos estavam com o público quase ou lotado ou quase lotado. Porque ideias do...
Cara, se eu for ficar falando aqui de ideia do Fred, dá pra fazer só um programa da gente falando das ideias do Fred. Porque uma vez eu conversando com a Márcia da Borda, eu não sei o que eu tava falando assim, Márcia, eu sou muito preguiçoso. Ela falou, caramba, se você é muito preguiçoso, eu falei, mas foi o Fred que me tirou da preguiça, entendeu? Foi ele que me espetou pra isso, eu entendi isso, eu aprendi isso. Devo muito ao Fred, musicalmente, por muita coisa em termos de organização musical, não é? Muito da organização de estudo e muito da organização desses eventos, projetos. Então, caramba, devo o quê? Tudo. Sim. Até o chapéu, porque um dia eu ganhei um chapéu e cheguei na casa dele de chapéu. Aí o Fred abriu a porta e falou assim, agora só falta você usar chapéu. Bom, ferrou. Aí eu passei a usar chapéu só para fazer pirraça, como dizem na Bahia. Mas assim, toda essa estrutura eu aprendi e desenvolvi com ele, né? Observando ele. E essa habilidade que você adquiriu se faz presente até hoje pela Mostra Fast Night, né? Que esse ano completa 20 anos. A primeira mostra aconteceu em 2004 no Espaço Guilmar Novaes, na sala, mas o primeiro concurso feito pela AV Rio, né, em homenagem ao Fred, foi em 2002 no Teatro Municipal de Niterói. Em 2005 que os dois eventos se unem e vem acontecendo até hoje, só não aconteceu em 2020. Interessante. Gente, esse foi um bate-papo bem solto, bem livre aqui com Luiz Carlos Barbieri. E amanhã a gente vai fazer esse sarau aqui na Ritmo Violões. Então, dia 16 de fevereiro. Meu aniversário. Amanhã, aniversário do Barbieri. A gente vai ter um sarau com o Barbieri tocando, Vicente Pascoal e eu, Max Ritchie também. E, bom, tá todo mundo convidado para a gente brindar, comemorar a atividade existencial desde que nasceu e também a atividade artística do Barbieri aqui. Esperamos que seja um evento de confraternização bem legal. E Barbieri, agora o espaço aí é seu para dar algum recado para quem estiver assistindo, convidar, chamar ou tocar, como você preferir. Eu acho que o recado deveria ser mais musical, né? Você já convidou todo mundo, né? Venham curtir, venham conhecer o espaço também, que é sensacional, né? Só isso. E eu espero vocês aqui amanhã. Então, nós vamos falar o horário de novo, às 17 horas. A gente é aqui na Barra da Tijuca, né? A Ritmo Violões. E esse horário também é estratégico.